Olá, eu sou a Liz aqui do canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, aqui tem muito conteúdo bom. E se você está curtindo esse vídeo, curte e compartilhe para seus amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Hoje eu quero trazer um tema muito pouco falado, desconhecido do público, mas muito importante em relação à saúde mental. Eu vou falar sobre esquizofrenia pela visão da Gestalt terapia, que é uma abordagem na psicologia. Se você não sabe, a psicologia existe várias escolas, várias linhas de pensamento, e a Gestalt terapia é uma delas, que é uma abordagem humanista e existencialista. Então fica comigo até o final, porque você vai entender afinal o que é esquizofrenia. O primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda é que a Gestalt terapia é uma abordagem humanista. Então, ela já tem um pressuposto, uma ideia que o homem ele pode se desenvolver por si próprio. Ele tem uma potência dentro dele, uma capacidade dentro dele de crescimento. Tudo que acontece com o ser humano, tudo que acontece na sua saúde mental, a Gestalt terapia vai entender que existe uma autorregulação aí. A autorregulação organísmica. O que é isso? O próprio organismo vai se autorregulando para lidar com as dificuldades do cotidiano, para lidar com os contratempos, com aquilo que dói, com a angústia, com a dor, com a ansiedade. Cada pessoa vai se desenvolver e vai potencializar ou despotencializar a sua autorregulação organímica, que vai se dar desde lá de quando a criança nasce até a vida adulta para o resto da vida. Lembra que a transformação, o crescimento, a evolução é constante. A Gestalt é uma terapia que foca muito na saúde. Já as outras abordagens da psicologia, elas focam muito na doença. E isso é uma crítica da própria Gestalt, dos próprios psicólogos da Gestalt. Né? Por quê? Porque se você for olhar a psicanálise, a TCC e as outras abordagens que existem, elas focam muito em sarar o corpo doente. Mas, veja, se um homem ele é potente em criar sua própria saúde, por que nós não potencializamos o como viver em saúde e diminuímos a atenção da doença? Porque, veja, se você foca na doença, a probabilidade é você produzir mais doença. Porque a sua atenção está focada nisso, o seu cérebro vai entender que você precisa mais disso. Se você foca na saúde, é muito mais provável você desenvolver a sua saúde, né? E crescer continuamente. Por isso que a gente entende que é muito melhor olhar só para a saúde, não esquecer a doença, não ignorar a doença, mas não dar tanta ênfase assim, porque o ser humano tem potencial de crescimento. Todo mundo pode crescer. Então vamos focar em como fazer o ser humano crescer. Então é isso que a Gestalt terapia se ocupa, na saúde das pessoas. Na Gestalt, a gente fala que a gente, enquanto ser humano, precisa se nutrir com aquilo que faz bem pra gente, com aquilo que realmente nos traz nutrição, que alimenta a nossa alma. E rejeitar aquilo que faz mal, rejeitar os elementos tóxicos. Então você vai receber muita informação na sua vida, muita informação no seu cotidiano, mas o que você vai fazer? Rejeitar, entender aquilo que faz mal pra você e rejeitar, e se alimentar com uma nutrição verdadeira. Como na alimentação. O que acontece no nosso corpo quando a gente se alimenta? A gente absorve as coisas boas, absorve os nutrientes bons que vão fazer bem para o nosso corpo, que vão nos dar substância, né, para viver a vida, e elimina aquilo que não nos serve. É exatamente na vida real. A gente precisa focar naquilo que nos alimenta, naquilo que vai fazer bem para a nossa mente, para o nosso corpo, para nossas emoções, e eliminar aquilo que faz mal. E para você entender essa dinâmica, como se dá essa dinâmica na sua vida, você precisa ampliar a sua consciência de você mesmo, você precisa ampliar o seu autoconhecimento. Então, o que seria saúde na visão da Gestalt? É o equilíbrio e o ajustamento das condições externas com as condições internas. O que seria isso? É você se autorregular sozinho, de forma saudável, entendendo aquilo que faz bem para você e absorvendo, entendendo aquilo que faz mal para você e eliminando. E essa autorregulação vai se dar num todo, no seu corpo, nas suas emoções e nas suas ações, tá bom? Em todas as esferas da sua vida, não só nos pensamentos, mas o seu corpo é muito importante nesse ajustamento, tá? E as suas atitudes, o que você fala, o que você diz, as suas ações, o que você pensa, as suas emoções, o que você sente, tudo isso é importante na sua
autorregulação organísmica, porque o organismo é um só, ele se dá como um todo, a gente na Gestalt enxerga esse organismo como um todo. E essa manutenção é constante, meio externo, o ambiente, e meio interno, eu, quem sou eu. E você tem que sempre se autorregular, meio externo, meio interno, e digerir o que você está recebendo. E saber quem é você de verdade, o que é seu de verdade, o que vai te fazer bem de verdade. Isso é conceito de saúde na Gestalt, tá bom? Se você não tem isso muito bem estruturado, se você não faz essa troca do externo com o interno, de forma natural e equilibrada, né, entendendo ali como que você funciona, alguma coisa vai dar tilt aí, alguma coisa vai emperrar. E veja, 95% das pessoas não têm a menor noção de como chegar no equilíbrio do ambiente externo ao ambiente interno. O que acontece fora de mim, o que acontece dentro de mim e chegar no equilíbrio. Elas não têm a menor noção disso. E aí começa a questão das psicopatologias. Porque veja, se você não consegue se organizar, você vai se desorganizar. É um ou outro, não tem como fugir disso. Você precisa aprender a organizar a sua mente, a se organizar enquanto ser, enquanto pessoa. Porque se você não se manter organizado, você vai viver a desorganização na sua vida. Ponto. É simples. Então, ou você busca evolução e se organiza mentalmente, se organiza enquanto pessoa, ou você vai viver uma bagunça na sua vida e não vai conseguir sair disso. Porque você não vai aprender a se manter no equilíbrio. E veja, eu não tô falando aqui pra você só escolher os momentos felizes, os momentos bons, ignorar os momentos ruins, fingir que não aconteceu nada com você de ruim. Não, não é isso. A angústia serve para te ensinar alguma coisa. Ela tá ali para você crescer, para você se desenvolver enquanto pessoa. Tanto é que quem não sabe lidar com a angústia, provavelmente vai sofrer de uma psicopatologia. Provavelmente vai ter algum acometimento na sua saúde mental. A angústia faz parte da existência humana e você precisa aprender a lidar com ela. Ela te ajuda a você aprender a autorregular o seu organismo. E quando eu falo da diversidade, eu falo em todas as épocas da sua vida. Não só na vida adulta, mas na vida enquanto criança, né? Quando você é pequeno, criança. A criança, ela precisa passar pela dor e entender o que é essa dor para ela também se autorregular. Porque a autorregulação organímica você aprende desde pequeno. Então, veja, a proteção excessiva dos pais pode atrapalhar no desenvolvimento psíquico dessa criança. Assim como falta de afeto, tá? São dois extremos de situações afetivas que prejudicam o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Mas não vou falar aqui de desenvolvimento infantil, vamos focar em psicopatologia. O que é, então, a psicopatologia para a Gestalt? A psicopatologia é uma forma que a pessoa produz saúde para ela dentro das condições que lhe é possível. O que seria isso? A pessoa aprendeu a se ajustar organicamente dessa forma, ainda que essa forma lhe faça mal. Porque veja, a autorregulação organísmica vai acontecer de qualquer maneira. É só você olhar para o teu corpo. Quando você começa a correr, o que acontece com o teu corpo? Você começa a respirar mais forte, seus batimentos cardíacos começam a ficar mais acelerados, você tem uma produção de suor, você começa, né, a respirar com mais intensidade, as trocas gasosas ficam mais intensificadas, a sua atenção, o seu cérebro funciona de outra forma, os seus hormônios vão funcionar de outra maneira. Isso é um ajustamento, é uma autorregulação organímica para aquela situação que você está vivendo naquele momento. O seu corpo faz isso de forma natural, ele não precisa todo dia aprender a como se autorregular. Ele já faz isso. A nossa mente também, as nossas emoções também. Elas vão aprender e se tornar automático, porque veja, existe um repertório na nossa mente, alguma coisa, né, alguma memória na nossa mente que nos ensina a agir de tal maneira. E aí o que acontece? A gente começa a agir no automático. Então, a sua resposta, a resposta do seu organismo para determinadas situações vai ser exatamente aquela, ainda que lhe cause mal. Porque você aprendeu dessa forma e você vai reproduzir. A não ser que você reaprenda, ressignifique. Lide com isso de outra maneira, senão você só vai reproduzir. E aí vem a psicopatologia, porque a pessoa só sabe lidar de determinada maneira com alguma coisa que lhe causa dor.
ainda que de forma disfuncional, entende? Há uma autorregulação aí, ainda que disfuncional. Como se eu fosse falar da pressão arterial ou da diabetes, né? Que o corpo, ele se autorregula de uma forma para não prejudicar ele mesmo, mas acaba prejudicando porque ele vai descompensar de alguma outra maneira. É mais ou menos isso. Eu não quero complicar aqui pra você. Quero que você entenda que a psicopatologia parece que dá uma conotação de doença, mas veja, foi a forma que o sujeito conseguiu se reinventar ali no que é possível para a realidade dele, da forma dele, do jeito dele, para aquilo que ele aprendeu. Sem essa produção, ele não conseguiria existir. E aí você vê, é por isso que as pessoas cometem suicídio. O suicídio é a angústia extrema. A pessoa já não está mais sabendo lidar com essa angústia, não está conseguindo nem se produzir, ainda que de forma psicopatológica. E aí a única saída que ela vê é a morte. É muito importante entender que a psicopatologia está ali com produção do próprio sujeito, tá bom? É a forma que ele encontrou para existir. E por isso que o acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento psicológico é essencial. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Ser saudável é reconhecer seus limites, conseguir entrar em contato ou não conseguir entrar em contato, tá tudo bem por um momento não entrar em contato, tá? E digerir situações, assimilar, digerir, como uma alimentação mesmo, né? Você come, você vai lá, vai mastigando, vai digerindo, né? Vai assimilando, seu organismo vai assimilando, você tira as coisas ruins, exatamente assim nas suas emoções. Você vai lá, você vivencia uma experiência, vai mastigar, vai digerir, vai assimilar, vai absorver o que é bom, vai excluir aquilo que é ruim. Isso é ser saudável. E às vezes tem coisas que você não vai conseguir entrar em contato, você sabe por quê, ou às vezes nem sabe por quê, mas você não quer naquele momento entrar em contato e tá tudo bem, tá bom? Isso é ser saudável, é você reconhecer os seus limites, porque tem gente que quer entrar em contato demais e não dá conta. E é por isso que precisa do psicólogo ali, porque se não dá conta, tá tudo bem. O psicólogo vai te ajudar nesse momento, tá? Você não precisa dar conta de tudo, mas é importante reconhecer, não dou conta, não quero, ok. E não se permanecer cristalizado, porque ficar cristalizado, viver a mesma coisa sempre, as mesmas circunstâncias, as mesmas dores, não fazer nada para mudar, vai te deixar doente. E é esse o conceito da doença na Gestalt terapia. É aquela pessoa que ela não consegue lidar com nada, ela não consegue entrar em contato com nada, ela quer permanecer do jeitinho dela, bem cristalizadinha, bem neurótica, bem tudo estruturadinho, para não ter que lidar com a angústia da mudança, tá bom? Porque ela não tem estrutura para lidar com as mudanças. E aí ela se cristaliza no seu próprio ser e isso causa doença. Quando você sofre disso num baixo nível, beleza, ainda é sustentável, ainda você consegue lidar com as coisas do dia a dia. Quando isso é muito intenso, o seu nível de cristalização é muito alto, você vai desenvolver uma psicopatologia, não tem para onde correr, porque o seu organismo vai se reorganizar dessa forma, ainda que você nem se dê conta, ainda que você nem se perceba, seja algo inconsciente, que o seu organismo só foi, tá? Sua mente só foi. Quando eu falo organismo, eu falo do corpo, mente, emoções, sentimentos e ações, tá bom? É muito importante você entender o organismo como um todo. E aí a gente tem um conceito na Gestalt chamado awareness, que é ampliar a sua autoconsciência, é você se dar conta de alguma coisa. Você só pode mudar algo na sua vida se você percebe que precisa mudar. Olha, a maioria das pessoas não tem a menor ideia disso, elas estão no automático e repetem as mesmas coisas sempre. Repetem atitudes dos seus pais, crenças dos seus pais, crenças culturais, elas vão repetindo, elas não têm nenhuma noção. Se você está aqui nesse vídeo, com certeza você está fazendo muito bem para você, porque você vai começar a se perceber. Sem a awareness, sem a ampliação da consciência e a ampliação da sua percepção, você vai se manter cristalizado e possivelmente você vai desenvolver uma psicopatologia. Porque sem a awareness, você nunca vai perceber quando você tem uma necessidade real. Você nunca vai perceber quando você precisa mudar, quando você precisa se reinventar. Você só vai estar no automático. E aí é isso que eu quero entrar aqui nesse assunto. Por que as pessoas se tornam esquizofrênicas? O que é a esquizofrenia, então? Existem dois conceitos na psicopatologia, duas principais psicopatologias que a psicanálise traz, essa nomenclatura, que é a neurose e a psicose, né? O neurótico e o psicótico.
Nesse vídeo eu vou falar especificamente do psicótico. Por quê? Porque a pessoa com psicose, né, e com esquizofrenia, né, com o conceito de psicopatologia dos manuais, esquizofrenia, existe um grande sofrimento psíquico, emocional aí na pessoa e grandes prejuízos psicossociais e afetivos. Porque veja, o neurótico, ele consegue se reinventar, mas ele está um pouco limitado na sua criação, tá bom? Só que o psicótico, ele não tem criação nenhuma, ele está totalmente cristalizado. E quando a pessoa é esquizofrênica, ela tem a sintomatologia, né, lá dos manuais de saúde, né? Quais são os sintomas tradicionais da psicose? Alteração do juízo de realidade do sujeito, delírios, alucinações, comportamentos bizarros, distanciamento social, começa a falar pouco, empobrecimento da fala, do pensamento. Então, existem sintomas graves aí. A pessoa com esquizofrenia, ela precisa de acompanhamento médico do psiquiatra e do acompanhamento psicológico. Não existe, melhorei, vou parar. Não existe isso, tá bom? É uma condição para sempre que você vai ter que lidar com ela. Por que a pessoa vai ter que lidar para sempre? Porque é o jeito que ela se organiza na vida. Ela aprendeu dessa forma e ela vai reproduzir essa organização, essa autorregulação organísmica. Então é a forma que ela lida com todas as suas vivências. Eu vou explicar aqui melhor o que é a esquizofrenia na visão da Gestalt. Mas veja, sem acompanhamento de um especialista, a pessoa com esquizofrenia vai ter muito sofrimento. Porque primeiro, ela não vai conseguir entender o que acontece com ela mesma e não vai conseguir se reajustar frente às demandas sociais. Então precisa muito de acompanhamento de especialistas. Se você conhece alguém ou vivencia a experiência da esquizofrenia, procure um especialista, não deixa de cuidar da sua saúde mental. Às vezes a gente acha que a gente associa a esquizofrenia com loucura. Só que louco é aquela pessoa que não tem nem noção disso daqui, está totalmente cristalizada, não tem noção e não quer nem buscar melhorar. Tá? Existem muitas pessoas aí loucas, sem psicopatologias graves e que se acham perfeitas. Para mim isso é loucura. Porque nós, enquanto seres humanos, precisamos ter ciência que a gente precisa melhorar. A gente precisa ter ciência que a gente precisa crescer. E que o crescimento é inerente a toda pessoa, a todo ser humano. Então vamos desconstruir essa questão de loucura aqui, porque a esquizofrenia é uma psicopatologia, como ansiedade, como depressão. Só que é uma psicopatologia que tem uma estrutura psíquica diferenciada e eu vou te explicar aqui. Lembrando que essa é a visão da Gestalt terapia. Psicanálise e TCC vão pensar um pouquinho diferente, porque essa é uma visão humanista, ok? Falei aqui da awareness, né, que todo mundo tem uma certa awareness, tem uma certa consciência de si, percepção do ambiente, percepção de si. A gente tem uma noção do nosso ambiente e tal, a gente tem uma ampliação da nossa consciência, né? E a gente tem que trabalhar cada vez mais a awareness. Na psicose, na esquizofrenia, não existe awareness. A pessoa não consegue se dar conta em nada. Ela tá ali literalmente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Ela tá ali numa criação de fantasia dela mesma. Todos os seus sentidos corporais é como se não existisse. Ela não consegue se apropriar do próprio corpo. E isso causa muita aflição, muita angústia para essa pessoa. Quem sofre de esquizofrenia não consegue concretizar a experiência do real, daqui, do agora, no seu próprio corpo. É como se ela não se apropriasse das suas próprias sensações corporais e ficasse um vazio, uma coisa que ela não consegue identificar quem ela realmente é. Não tem esse autossuporte corporal. Então ela não consegue responder à necessidade do mundo e à sua própria necessidade. Ela não consegue fazer essa distinção do que é ambiente externo, do que é ambiente interno e como ela reage às coisas externas a ela. Logo, com essa condição, ela começa a se desconectar da realidade. E quando ela não consegue se perceber no seu próprio corpo, ela se desconecta de si e do mundo. Então é como se ela criasse uma realidade outra para lidar com a falta da percepção daqui e agora no seu próprio corpo.
Então ela não consegue conectar o que é vivido no seu corpo e o que é vivido no emocional. Se mistura ali de forma confusa mesmo. É um vivenciar, é uma experiência do vivido muito confuso. Tanto é que muitas pessoas esquizofrênicas não sabem o que é real e o que é imaginário. Entendeu? Elas são muito convictas em suas ideias e até meio confusas, mas essa confusão causa muita angústia e ela não tem suporte no seu próprio corpo para lidar com essa angústia. É um pouco complexo, mas se você ficar com dúvida, você escreve aqui no comentário que eu vou te ajudar onde eu puder, tá bom? Geralmente essas pessoas estão 100% no automático. É a forma que elas conseguiram se organizar mentalmente para lidar com a sua vida. Elas não conseguem entrar em contato com nada. Lembra que eu falei zero awareness? Não consegue, causa muita angústia. Ela mesma não sabe que é a falta de awareness que causa angústia. Ela nem dá conta disso. Ela só sabe que ela sente muita angústia, mas não sabe nem lidar com isso. E aí, como ela não consegue se estruturar no seu próprio corpo, perceber o seu próprio corpo, ela tem um self frágil. Todos os conteúdos que ela recebe do ambiente externo, ela se sente muito confusa com esses conteúdos. E ela acaba recebendo como realidade, como verdade, tudo. Ela não tem esse filtro, entendeu? Então ela vai absorvendo tudo de forma muito intensa. Tudo aquilo que é tóxico, porque lembra, a gente na saúde, a gente consegue falar, pô, isso daqui é bom, vou absorver para mim, pô, isso daqui é mal, vou eliminar. O psicótico não, ele vai absorvendo tudo, porque o self dele está fragilizado. Há uma fragilização aí total. Então, tudo aquilo que é tóxico, ele vai absorvendo. É como se a mente dele estivesse sempre aberta. Não tem filtro. Tudo que ele recebe, ele coloca para dentro. E, gente, isso causa muita angústia. A gente precisa, desse filtro para falar, isso aqui, ok, isso daqui não. Agora, imagina você receber tudo aquilo do seu ambiente e não conseguir filtrar. É por isso que as pessoas, às vezes, têm aquele surto esquizofrênico, porque é uma angústia muito grande. A única forma deles existir é se autorregulando dessa forma, com surto, se autorregulando com delírio, se autorregulando com os sintomas da esquizofrenia. Elas não conseguem se ajustar em si mesmas. Então são pessoas com muita fixação no passado, elas geralmente não sabem o que sentem, vivem com sentimentos indefinidos e tem muita baixa percepção do seu próprio corpo, do que acontece consigo mesmo. Se você perguntar assim, cara, como que tá o seu coração nesse momento? Cara, o que está acontecendo no seu estômago? Elas não vão saber. Elas não conseguem se apropriar do seu próprio corpo. E elas também não conseguem se apropriar dos acontecimentos à sua volta. São coisas muito confusas. A confusão é muito constante em pessoas esquizofrênicas. E geralmente essas pessoas, elas não ligam para as sensações corporais. Elas banalizam. Elas acham que, bobeira isso, não preciso sentir. Por quê? Porque elas não dão conta de sentir. Elas não conseguem se apropriar do seu próprio corpo. Então, elas vão banalizando como se não fosse nada demais. A única forma dela lidar com tudo isso que ela vive é com os sintomas, Ela vai produzir esses sintomas próprios da esquizofrenia que eu falei aqui no início. Tá, mas como tratar a esquizofrenia? Lembrando que isso, a psicopatologia e a esquizofrenia, é a forma que a pessoa conseguiu autorregular o seu organismo. Sem essa autorregulação, ela não conseguiria existir. Então, para ela existir, ela vai reproduzindo sintomas. E qual é a forma de tratar, então, a esquizofrenia? A melhor forma e principal é o diálogo. E esse diálogo precisa ser feito principalmente com o especialista, o psicólogo e o psiquiatra, tá bom? O diálogo vai ajudar essa pessoa a se afirmar quem ela realmente é, porque o que acontece com o esquizofrênico? Ele não sabe quem ele realmente é, fica muito confuso. Como ele recebe tudo de fora, sem muito filtro, ele aceita aquilo como realidade. Então, ele precisa de um diálogo, dessa afirmação e reafirmação de quem ele é. Então, os familiares, às vezes, não entendem e rejeitam essa pessoa com esquizofrenia. Mas não, os familiares precisam dialogar e reafirmar ao sujeito quem ele realmente é, para ele se apropriar de si. São pessoas que precisam ser reconhecidas e reafirmadas, sempre. Então, o acompanhamento com o especialista é essencial, tá bom? E o diálogo familiar também. A família precisa estar junta dessa pessoa. Veja que é a forma que ele existe. Respeite a forma que ele existe e ajude a lidar com isso através do diálogo. Ouça, escute, fale com ele
e reconheça quem ele é enquanto pessoa. Veja que a psicose, o esquizofrênico, ele consegue viver na sociedade, tá bom? Às vezes as pessoas acham que o esquizofrênico tem que ficar no manicômio, no hospital psiquiátrico. Gente, a gente precisa desconstruir isso, porque é uma condição de como o sujeito vive, tá bom? E veja, se ele tem um acompanhamento psiquiátrico e psicológico constante, ele tem toda a condição de viver em sociedade. É uma psicopatologia que você pode tratar e acompanhar, tá bom? E você pode viver normal, viver e aproveitar a vida. Claro, você vai ter os sintomas, uma produção ali sua, da sua forma de existir, mas se você sabe que você é potente quanto ser humano, se você tem esse acompanhamento de um especialista do seu lado, tem a sua família para te apoiar, você pode viver bem e com saúde. É isso que eu tinha para falar aqui com você. Te vejo em breve. Tchau!